Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Verbo Podcast. Eu sou a Jéssica, ao meu lado tem o Igor. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e cristianismo. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, se você quer entender um pouco a visão cristã, como que é ser um empreendedor cristão nos dias de hoje, fica até o final desse episódio, compartilha, curte e se inscreve principalmente nesse canal. E aí, Igor, como é que você tá? Muito bem. Obrigado pela fala. Eu vim hoje porque falaram que era sobre comida, então é um tema muito interessante. Nosso convidado de hoje é Mestre Cuca, pai, cristão. O que mais podemos falar de você, Rubinho? Belo no pecador. Um belo no pecador, isso que vocês podem falar de mim. Bom, então, já falou o nome, né, do nosso convidado, é Rubens, mas é muito difícil chamar de Rubens, então é Rubinho, não tem como. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos Prazer estar aqui. Felizes com você aqui Eu hoje. também. Obrigada por estar aqui. Imagina. E, para começar, assim, sempre falaram, já ouvi por aí, assim, conta um pouco pra gente como foi sua conversão, como foi essa história aqui, até chegar na Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Conta um pouco pra gente nesse sentido. A minha vida cristã começou por literalmente um milagre mesmo. Eu nunca quis seguir a Cristo, eu nunca quis conhecer. Eu tinha vergonha de falar de Deus. Eu não sei se todos, acho que muita gente ainda não sabe, mas eu era da balada, era do mundão mesmo. Eu não estava nem aí para crente, porque todos os que eu via e os que entravam em contato comigo era aquele perfil que a televisão mostra, que é o perfil, não é o perfil de cristão de verdade. A mídia distorce tudo, a gente já sabe o porquê que faz isso. Mas falava que era crente e saía de perto. Principalmente quando eu tava fumando, eu tava bêbado, né? Aí vinha a fala, eu falava, mas uma hora dessa quer falar de Deus pra mim? Aí a fala já saiu, eu dava um jeito de sair. E a Sá, a esposa do Samuca, a gente andava, né? A gente ia pras baladas e minha mãe adorava que eu saia com ela porque ela não bebia. E eu bebi e voltava dirigindo, não tava nem aí. E ela sempre voltava dirigindo. E a gente saía sempre. Até quando eu descobri que ela era cristã. Eu falei, você é cristã nada? Você é legal? Eu falei, como você é cristã? Você é legal? Sim. Falei, não é não. Tá errado esse negócio aí. E ela vivia me chamando para vir para a igreja. Vamos lá um dia? Eu falei, não vou, sabe? Não vou. Até um dia que ela falou, vai, por favor. Eu falei, o que é? Vocês têm meta para levar a gente para a igreja? Deve ter meta. Eu falei para fazer, eu era muito rebelde. Falei, deve ter meta para levar. Eu falei, vocês querem meu dinheiro? Eu não vou dar meu dinheiro. Nem tinha também. Né? Eu falei por falar, porque eu nem tinha. Eu devia ter, acho que, R$5 no bolso, né? Eu falei, não vou dar. Porque era a visão que a gente tinha de crente. Né? Eu acho que muita gente ainda tem essa visão. Eu não gosto nem de falar visão, eu não gosto nem de falar crente, eu gosto de falar cristão, né? Porque crente é o que crê. Então, tem tanta gente que crê em qualquer coisa, crê numa xícara. Então, eu gosto de falar cristão. E eu falei, não vou. Aí ela falou, se você for, eu nunca mais te chamo pra ir. Se você for uma vez. Eu falei, então eu vou, assim você para de me encher o saco, falei pra ela. E cheguei aqui na porta da igreja, fumei na calçada, na frente da igreja, não fumei dentro, em respeito, né? Eu era rebelde, mas eu também tinha educação. Eu fumava na porta, que eu queria que alguém falasse um A pra mim, porque eu ia ter um álibi pra não voltar nunca mais. Tio Jonas era vivo ainda, tava na porta. Presbítero Osvaldo, ninguém falou um A pra mim. Pelo contrário, me trataram super bem. Entrei, saí, fumei. Adriele, ela ainda, depois que, né, viramos amigos, ela falou assim, nossa, dava pra sentir lá de dentro o cheiro do cigarro. Eu falei, mas era de propósito que eu fazia. Eu queria um álibi para poder não voltar nunca mais. Eu só queria um pretexto. E Deus misericordioso, já sabia do meu coração depravado, né? Me usou pessoas para cuidar de mim. Aí eu fui vindo, lógico, não cheguei aqui, já levantei a mão, me entrega a Cristo. Lógico que não. Falei, né? Eu tenho um pé atrás com muitas coisas. Eu sou, como é que fala? Cético. Cético e, assim, e fico de olho, eu fico na minha, assim, eu fico sempre olhando. Eu fico sempre desconfiado. Aí eu fiquei olhando e olhava. E assistia os cultos, e todo mundo no louvor cantava, eu só ficava olhando. Aí eu falei, não vou cantar. A pessoa não precisa cantar.
E eu não cantava. E eu comecei a me sentir diferente. Eu sei que aos pouquinhos eu me senti diferente. Comecei a perder um pouco a vontade de sair pra balada. Comecei a perder um pouco. Mas isso aí, então, você voltou mais vezes, não foi apenas dessa vez? Eu voltei, eu vim algumas vezes, aí depois eu comecei a namorar, não com a Julie, comecei a namorar. Aí Deus usou esse namoro pra me trazer mais dor e eu voltar pra ele de novo, porque eu tinha me afastado de novo. Entendi. Gostei, mas tinha me afastado. Né? Normal, né? Não tive uma conversão do dia pra noite. Eu entrei aqui e falei, agora vai. Quer dizer, eu tive, né, a conversão, só que eu não sabia. E aí terminei esse namoro, foi um namoro rápido e comecei a vir pra igreja. Vim, aí meus primos passavam em casa, vão pra balada, eu falei, não tô afim hoje não, hoje eu vou pra igreja. Quê? Hoje eu vou pra igreja. E eles passavam na porta de casa, vamos que vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei, não, hoje eu vou lá. E pra bancar essa postura, hein, depois de difícil. anos... Foi, assim, foi muito difícil. Hoje, tanto meus primos quanto meus amigos me respeitam, né? Inclusive me ligam para pedir oração. É muito legal que Deus, não vou falar que fui eu que fiz. Não fui eu que fiz, né? Um dos versículos que eu mais gosto, que é Romanos 11:36. É tudo por ele e para ele. É tudo dele. Então não tem nada que eu faça que é mérito meu. E hoje eu tenho esse respeito dos meus amigos, né, dos meus primos, são meus amigos também. Mas no começo foi difícil bancar, porque o primeiro sinal que Cristo fez mostra na Bíblia, transformou água em vinho. Ele mudou minha vida da água para o vinho. Então é difícil. Um dia eu tá um descabeçado, quase nóia de tanto que eu bebia demais. Eu bebia muito. Fumava um maço de cigarro por dia. Era autodestrutivo. E de repente começa. Eu não parei de fumar do dia para a noite. Foi difícil. Tive abstinência. Uma abstinência pesada. É interessante o quanto que o evangelho constrange até, assim, sem você saber toda a história, assim, né? Porque você tinha, tipo, horror de cristão sem nem entender, talvez, exatamente o que era aquilo. Sem nem conhecer. É isso mesmo. E, tipo, você já vai se afastando ali, mas eu acho que também tem uma coisa de, tipo, nossa, já tô nessa minha postura aqui, nessa minha vida, tipo, não sei, dá um... A gente é constrangido muitas vezes, né? Até hoje, assim, quando a gente vê o nosso pecado e vê Cristo e vê a santidade dele, você fica constrangido ali, né? Então, acho que tem um pouco disso também. E da gente tomar o cuidado, hoje, né? Da gente tomar cuidado com o nosso constrangimento não virar uma culpa e um afastamento de Deus. Sim. Porque tem muita gente que vai para usar usuário de droga, vai, escorrega e usa de novo. Não é fácil. Hoje, eu não tenho mais vontade nenhuma de fumar, mas eu gostava de fumar. E o cigarro, para mim, era gostoso. Se eu colocar um narguilé na boca, eu volto a fumar cigarro. Se eu for dar um trago no cigarro, eu vou voltar a fumar. Hoje eu falo não pro cigarro. E Deus me deu a sabedoria de eu ficar longe do cigarro. Se eu der uma desperto e colocar na boca, olha lá, o que eu consigo? Eu vou voltar a fumar. Eu me conheço. Então a gente tem que ter esse cuidado também do constrangimento, né? Ou, por exemplo, eu escorreguei. Aconteceu de eu ir lá e fumar, né? Passei um nervoso, alguma coisa, eu fui lá e fumei. Aí com isso eu ficar me remoendo, culpa, comecei a me afastar de Deus. Porque perto de Cristo, a gente enxerga as nossas falhas. Quando a gente vai se afastando, a gente começa a deixar de ver nossas falhas. Essa culpa consegue ser tão pecaminosa quanto não se arrepender, né? Tipo, parece que a gente tá se arrependendo, mas não é exatamente isso, porque tá afastando a gente de Cristo, né? Culpa. Eu acho muito interessante isso, porque você pensa, se eu tô me sentindo culpada é porque eu tô arrependido dos meus pecados, mas não necessariamente. Né? Exatamente. A culpa acaba confundindo com o real arrependimento, né? E aí a gente acaba se afastando. A culpa traz remorso. Remorso faz com que você faça algumas ações vou jogar para o universo, como o pessoal fala. O arrependimento ele traz mudança. Não, o arrependimento ele traz mudança. A culpa só traz remorso. Então a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. É o tempo todo. Por isso que para exortar um irmão, a gente tem que estar ombro com ombro com ele. Não dá para apontar o dedo. E tem muitas pessoas que apontam o dedo, né? Às vezes a pessoa saiu da igreja por um motivo X
Ao invés de ir lá entender ou ficar com ele, a gente esquece que Cristo é amor. O amor vai sempre vencer qualquer coisa. Eu falo isso com propriedade porque eu sou muito explosivo. Eu sou muito irritado. Alguém magoou a gente, pode ser da família, amigo, a gente tem amor por essa pessoa, mas a pessoa pecou, fez alguma coisa. A gente esquece que ama essa pessoa. É incrível, é do nosso coração isso. A gente olha para a pessoa e já começa a ficar irritado. Poxa, mas ela fez isso, ela fez aquilo. E esquece do amor. Esquece do amor. Igual você comentou, assim, que você estava procurando um pretexto para não ficar, né? Não vir. E talvez, dependendo da forma que as pessoas tivessem te tratado naquele momento, você demoraria mais tempo para poder ter esse encontro, essa situação. Porque você colocaria mais, às vezes, uma mágoa no coração, alguma coisa mais pesada, né? E é interessante ver assim, como o agir de Deus na sua vida nesse instante, nesse momento, né, que você teve, e até mesmo as pessoas a forma que as pessoas te abordaram, trazendo, porque muitas vezes a gente fica preso nos nossos preconceitos, nossos próprios medos, né, de conversar, de falar, por às vezes falta de conhecimento, ou mesmo essas situações, esse tipo de dificuldades que as pessoas têm, né? E Deus vai colocando no nosso coração, né? E é bem, bem legal. Assim, ele vai moldando. Eu tenho um estilo, né? Eu tenho um estilo bem estranho, né? Tanto que na junta me chamam de diferente. E eu gosto de algumas coisas. Eu gosto de tatuagem. Só que o dia que Deus colocar no meu coração, eu quero que você pare de fazer. Eu senti que ele falou para eu parar, eu vou parar. Eu gostava de fumar. Eu não parei. Então eu tenho esse estilo. Deus mudou a minha essência. Ele não mudou meu estilo. Eu sempre gostei de tatuagem, sempre gostei de boné, de óculos, dessas roupas estranhas. Sempre gostei. Ele mudou foi a minha essência. O meu estilo ele vai mudando conforme ele quiser, porque roupa é só roupa. Eu não tenho que estar de terno. Claro, quem quer usar terno tem que se sentir à vontade de usar o terno. Eu gosto de andar de bermuda, chinelo e camiseta. Esse é meu estilo. Né? E tatuagem. Só que o dia que ele falar pra mim, gosto de brinco também, dá pra ver, né? Que eu tenho 2 negócios na orelha. Mas o dia que ele falar que eu senti no meu coração que é pra eu parar, porque não tô conseguindo, não vou chegar nos lugares que ele quer que eu chegue com essa aparência, eu vou parar. Apago a tatuagem se tiver que apagar. Então isso não me prende, isso não é maior que o amor que eu tenho por ele. Não, se a gente fosse ficar preso só com o estilo de roupa, ia ter que estar todo mundo igual, sei lá quantos anos antes de Cristo, com uma túnica, com um chinelão, porque se fosse só pela roupa... Mas era um estilo legal também. O chinelão... A proposta tem um desse. Calma, você usa isso também? Mas calma, tudo isso aconteceu, você tava ali com quantos anos mais ou menos você tinha nessa época que você começou a vir pra igreja, você lembra? Foi na mesma época que você estava ali começando... Você se formou em gastronomia? Foi na mesma época? Quando que entrou foi antes. Foi antes? Foi antes. Eu entrei... Se eu não me engano... Vou fazer 42. Foi com 28, acho. 28 anos. Que eu comecei a frequentar aqui. Ah, entendi. Com 28. Aí eu conheci a Julie. Né? Já conhecia, já era amigo dela. Só que aí Bom, como acho que não é segredo pra ninguém, né? Todo mundo que entra na igreja depois começa a conhecer a turma, começa a olhar pra quem tá solteira. Assim também com as meninas que olham para os meninos que estão solteiros, que faz parte. E começava a aparecer, só que eu vim de um mundo, de uma vida que era all-in todo fim de semana, né? Então, quando eu comecei a conhecer a galera, eu percebi as mulheres que estavam solteiras e comecei a orar. Nunca tinha feito isso, nunca tinha orado para Deus para me arrumar uma mulher. Nunca precisei. Bebia, ia lá e conseguia, fazia as coisas. E comecei a apareceu pessoa X, aí eu orava, aí eu falava, Deus, não precisa exterminar da minha vida. Exterminava, sumia, a pessoa sumia, desaparecia. Acho que ele me conhecia, né? Acho que não, ele me conhecia. Era tudo um lado. Não, mas assim, sumia.
E eu era amigo já da Julie, a gente conversava sempre, tudo. Só que eu sempre achei a Julie, eu acho, ela é a parte inteligente do relacionamento. Ela é a parte culta. E olhei para ela de um jeito diferente. Comecei a orar. Quanto mais eu orava, mais eu sentia, mais próximo a gente ficava. Aí foi quando fomos no acampamento. Sempre tem um acampamento, gente. E eu fumava. Sempre tem um Eu fumei no acampamento, tá? Mas eu fumava na parte de trás da casa porque ali eu já não estava mais tão rebelde. Então eu não queria... Eu fumava porque eu tinha necessidade de fumar, né? Era um vício. Aí no acampamento fomos jantar. Aí de lá começou. Aí voltamos, saímos pra conversar, que eu fui pedir ela em namoro. Eu pedi o carro do meu primo emprestado. Porque o carro da minha mãe, eu que ficava com ele, mas eu era descabeçado. Tava com o documento atrasado, com multa, e eu com medo de sair com ela, e a polícia parar, e o carro ia ser preso, certeza. Aí eu briguei com o meu... E quando as coisas são de Deus, tudo dá certinho, né? Falei com meu primo também é empresário, ele não tem horário para sair nesse dia, milagrosamente ele chegou em casa às 6 horas da tarde, eu levei ele na casa dele e voltei para ir buscar a Júlia na casa dela. Ele morava na Moca. Na Moca não, Vila Medeiros. Então era para dar tudo errado, deu tudo certo. Saí para conversar com a Julie, foi a primeira mulher que eu conversei, né, que eu chavequei. Mentira, foi ela que me chavecou, tá, gente? Foi a primeira mulher que eu conversei sem ter bebido uma gota de álcool, assim, ter conversado mesmo, um assunto sério, sem ter bebido uma gota de álcool, e falei exatamente o que eu tinha para oferecer para ela. Nada. Eu só tinha eu para oferecer para ela, nada. Porque nas baladas, quando eu chegava, o pessoal achava que eu era um bambambam, com carro devedor, né, cheio de dívida, mas quando eu entrava na balada, eu sempre fiz amizade, eu não era revistado para entrar. Se não tinha mesa, as pessoas arrumavam mesa. Quem olha de fora acha que é o quê? Popstar. Né? Então essa era... E eu não desmentia, eu nunca falei que eu tinha dinheiro, mas eu não desmentia a imagem que tinha. E pra Julie, não. Eu falei, eu não tenho... Minha conta tá assim, tá negativa. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu moro com a minha mãe ainda, moro com a minha avó. Eu não tenho muita coisa para te oferecer, mas se você quiser entrar nessa furada, nessa roubada, e foi a primeira mulher que eu conversei e falei a verdade. Como você já viu alguém em sã consciência chavecar alguém falando que é um fracassado? Não existe isso, né? Só que no reino de Deus existe. Né? Deus pega o que é maluco para envergonhar o mundo. Sim, exatamente. Né? A minha vida... Para quem me conhece, né, meus amigos, continuam meus amigos, não me abandonaram porque eu sou cristão, amo meus amigos, né, são amigos de verdade mesmo, me alopram, me zoam, mas eles devem ter pensado, o que essa menina tá fazendo da vida? Vai namorar com esse nó cego? Era isso mesmo. E olha o que Deus fez. É que, mesmo falando, Júlia, isso e aquilo, no final é todo mundo pecador também, né? Mas a gente né, todos nós somos. Porém, as consequências do pecado são diferentes. Sim. Né? Se eu matar, a consequência vai ser diferente de eu mentir, de eu trair. Sim, né? sim. Se eu trair, a consequência do pecado é diferente de eu fazer uma mentira. Eu fui no bar com meus amigos e não contei pra ela. Cheguei em casa e falei, eu fui lá com eles, eu só não queria falar aquela hora. Mas eu menti aquela hora. Uma consequência diferente de uma traição. Então tem as consequências do pecado, né? Sim, é verdade. Mas então, isso já estava ali com uns 28 anos. E quando que entrou a história da comida? Da comida? Eu sempre gostei de comida. Né? Quem não gosta? Quando eu era moleque, com esses meus amigos, eu estudava no Paulo Egídio, aqui perto. Eu sempre fui muito magrelo e alto. Sempre que eu tive essa altura é boa, né? Nasci com essa altura. Eu já tinha essa altura, só que eu tinha 50 e poucos quilos. 1,90 com 50 e poucos quilos é... Raquítico. Não, e eu morria de vergonha de ser alto, então eu andava encurvado, porque meus amigos eram todos menores. E mulher nenhuma olhava pra mim. Quem vai olhar? Eu era todo estranho, parecia um Smeagol. Eu já sou estranho agora, imagina antes. Então assim, não olhava. Aí a gente descendo para ir pro ponto de ônibus,
Aí passou uma menina, eu nem vi. Aí todos eles, nossa, vocês viram? Aí eu falei, eu vi, você viu? Nossa, muito bonito. Eu falei, não era pão de queijo ali? Porque eu vi uma plaquinha, 10 pães de queijo por R$1. Eu nem vi a menina, eu vi o pão de queijo. Então eu sempre conto essa história brincando, porque a comida sempre me chamou a atenção. E quando eu comecei a namorar com a Julie, né, ela formada pela Unesp, tem história do Gucci ainda aí me zoando no acampamento. Minha prima não vai namorar com você. Ela fez Unesp e eu tomando água. E ele continuando falando, ela fez Unesp. Tá. Aí eu peguei, depois eu saí e fui falar com o Nel. Eu falei, Nel, o que é Unesp? Eu falei, o grau que... Eu nem sabia o que era ele se gabando da Unesp. E o que é Unesp? Aí tá vendo como que eu saio do assunto? Eu vou e volto. Vocês têm que me colocar no eixo de novo. Falando que a gente tá falando de comida. E eu comecei a namorar com a Julie e queria voltar a estudar. Eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar o que eu gosto. Não adianta. Se você falar por isso da política, eu odeio política. Odeio política. Eu não sei nada sobre política. E não vou aprender. Porque eu não gosto, eu não estudo, eu não leio. Eu não tenho paciência para política. E eu gosto de comida. Só que quando eu falei, vou estudar, eu falei pra Júlia, acho que eu vou fazer relações públicas, porque eu me dou bem com as pessoas. Nossa, ainda bem que você não fez isso. Não, eu falei, eu me dou bem com as pessoas, mas vamos lá, relações públicas. Eu não falo inglês, eu não falo francês, eu não falo italiano, eu não falo espanhol, eu não falo mandarim, eu mal falo português, o que eu vou fazer em relações públicas? Falei, deixa quieto, com quase 30 anos, eu falei, não vou, eu falei, esquece. Aí a Júlia falou, você não faz gastronomia? Eu, gastronomia? Aí eu fui ver na Anhembi Morumbi, que era a única que era conhecida, só que era caro e não dava para fazer, era muito longe, era na Vila Olímpia. A unidade que tinha o horário para eu fazer disponível era na Vila Olímpia, não dava. Eu saía do trabalho às 6, eu trabalhava aqui na Vila Guilherme do lado, eu não ia chegar nunca no horário. Aí eu descobri que na UNG tinha, fui estudar na UNG. Aí eu saí do trabalho, consegui um acordo no trabalho, eu entrava meia hora mais cedo e saía meia hora mais tarde, meia hora mais cedo, para poder dar tempo, porque a Dutra é parada às 18 horas. Sim. E eu tinha horário para entrar, se não chegasse ao horário, não entrava na cozinha. Aí eu consegui, assim, as coisas de Deus, né? Tudo fluiu perfeitamente. Aí quando eu vi, eu já estava matriculado na UNG, meu apelido na UNG era pastor. Caramba. Era pastor, meu apelido na UNG. E porque eu fazia aconselhamento com o pastor Cícero na época, então eu ficava lendo a Bíblia o tempo todo, porque eu queria aprender. Eu estava querendo aprender mais sobre Cristo, né? Queria entender, até para poder explicar para as pessoas que não entendiam. Eu queria falar de uma forma verdadeira o que mudou na minha vida, o porquê que mudou a minha vida, quem que mudou a minha vida. Quando eu vi, eu já estava matriculado na faculdade, já estava lá todo empolgado, não sabia fazer nada, só sabia fazer macarrão com salsicha, porque eu tinha nojo de lavar louça. E quando eu viajava para a praia com meus amigos, eu que fazia a comida. Era macarrão e salsicha. Macarrão com pimenta. Até hoje eles me zoam disso. Era o que tinha, a gente fazia. Cada um levava um negocinho de casa, ia com R$20 para a praia e passava o fim de semana. Mas você curtia já, tipo, cozinhar mesmo? Ah, gostava porque minha mãe cozinha demais. Minha mãe é um absurdo na cozinha. Minha mãe eu queria cozinhar 5% do que ela cozinha. Exemplo de casa sempre vale. Eu cresci vendo minha mãe cozinhar, fazer comida o dia inteiro, todo dia. Hoje, eu tô com vontade de comer, eu falo, mãe, faz aí que eu tô com vontade. Porque a comida dela é absurda. Mas foi por essa vontade de querer voltar a estudar. E da igreja também, né? A maioria da galera estuda, é formada. Então, essa referência incomoda a gente de querer também melhorar, né? Melhorar o nosso conhecimento, melhorar a nossa... Eu não falo nem financeiramente, nem esperava que ia dar essa virada na minha vida. Fui estudar por estudar mesmo. Já tinha feito turismo, parei no último ano. Tinha feito marketing, larguei no último ano. E gastronomia eu terminei. Bom. E como é que é a formação assim, de chefe de cozinha? Você é chefe hoje? Não. Não? Não se forma chefe de cozinha. Não, até é bom para poder falar. Então, como que é essa formação? Quem faz gastronomia se forma? Você se forma cozinheiro. Cozinheiro. Você se forma, na verdade, você se forma em gastrólogo. A terminologia certa é gastrólogo.
Cozinheiro é no dia a dia, você não precisa de estudo. Eu falei até num podcast do amigo meu, do Fabrício, né, do Hambúrguer Perfeito, que é uma das notoriedades do assunto. Eu falei, talvez eu crie polêmica, mas não precisa de não precisa de estudo para ser cozinheiro. Para ser chefe também, muito menos. Chefe de cozinha, você tem degraus a subir para poder se tornar um chefe. Não é se formou, virou chefe. Ixi, mas é muita coisa. Para você, igual hoje na Mob. Vou dar um exemplo da Mob. Qualquer setor da Mob, eu consigo fazer. Não sou rápido em nenhum deles? Não, porque eu não fico mais em nenhum deles. Minha função na Mob é outra. É ficar por trás dos bastidores. Mas já fiquei em todos os setores. Em todos. Então, um chefe, ele chega num restaurante, geralmente, ele começa na pia. Da pia, né, pia que é onde lava a louça. Da pia, ele vai para fazer cortes, só fica fazendo corte. Corta cebola, corta batata, corta cena, faz isso. Depois ele vai pro garde-manger. Garde-manger é a parte de salada. Aí depois, eu não lembro mais os nomes, faz muito tempo que eu não fico no meio das termologias, mas ele vai para praça quente. Depois ele vai para praça de finalização, vira sous-chefe, que é um auxiliar do chefe, para depois de muito tempo talvez conseguir ser chefe. Então essa galera que se forma e fala sou chefe, é mentira. Já desconfia. O cara fala que o cara se forma e já fala que é chefe, vai ver sabendo fazer um arroz e feijão. E tem muita gente que se forma em gastronomia e não sabe fazer arroz e feijão. Porque na faculdade a gente não aprende a fazer arroz e feijão. Arroz e feijão é no dia a dia, é a comida que nos alimenta. E tem que treinar muito, tem que fazer muito, tem que queimar muito arroz, tem que queimar muito feijão. Cozinha Mas é prática. É muita prática, né? Assim. É prática. É cortar a mão, é queimar a mão. É prática. A gente olha assim de fora, a gente não imagina que pra cortar os negócios, a cebolinha ali toda certinha, bonitinha, o quanto que a pessoa não teve que cortar ali várias vezes. Também tem técnica também, se amarra. Eu até fiz um vídeo ontem, se você perceber, tá amarrada, você junta a cebolinha, se amarra, porque com a mão você corta, ela espalha. Aí se amarra, você corta facinho. Essa questão de experiência assim, é bem legal, né? Que eu tive uma oportunidade assim, de aprender desde cedo a cozinhar também. Porque minha mãe trabalhava fora e muitas vezes eu tinha que ajudar ali com meu irmão mais novo para poder fazer comida ali pra gente. Então, eu fui aprendendo e errando. Tinha vez que eu colocava a panela no fogo, aí ia assistir desenho, aí eu, caramba, preciso voltar lá e desligar o fogo, aí a coisa tá queimando já. Nossa, mas tudo isso com o tempo, assim, eu fui aprendendo. Eu já tenho eu não sou cozinheiro, nossa, que cozinheiro, mas consigo fazer umas coisas bem legais, assim, e saborosas. O pessoal gosta da minha comida. Mas é cozinheiro. Pode não ser um cozinheiro, você pode não ter experiência, talvez, para fazer comida para muita gente. Mas cozinheiro é. Não é todo mundo que cozinha é cozinheiro. Tem o chefe. Aí os chefes são, né, tem outro patamar, né, tem outras responsabilidades. É criação de prato, é fazer a precificação do prato, é treinar a brigada, é escolher qual a louça que vai adequar mais com aquele prato, a harmonização dos alimentos. Assim, é muito detalhe. Isso tudo na faculdade você consegue aprender. Não. Não. Esses detalhezinhos não. Não, isso é no dia a dia. Isso aí é treinar bastante, é comer. Por isso que quem trabalha com comida é obrigado a comer. Comer coisas diferentes. Não precisa. E aprender a lavar a louça. Lavar a louça é o mínimo. Né? Saber, a faculdade ensina, se você pergunta pra Julie, olhar eu cozinhando, geralmente eu sujo uma ou duas panelas, fazendo isso, limpando. A faculdade, antes eu fazia um miojo, eu sujava 8 panelas, agora é fazer limpando, então tudo otimiza. Por exemplo, ontem fui fazer um prato, enquanto estava refogando um negócio que eu sei que demorava um pouquinho de tempo, já fui cortando outras coisas, já fui limpando, então você vai ajustando. Lá na faculdade a gente fazia plano de ataque. Pegava a receita, lia a receita e já fazia um plano de ação para aquela receita. Então tal coisa vai estar no forno, eu já vou fazer isso. Então você começa... A faculdade ajudou muito com isso. Né? Ajudou muito com isso, que eu não tinha essa noção. Dinâmica. Agora, a prática do dia a dia não tem igual. Né? Ir para colocar a barriga no fogão, isso aí você não tem prática e não precisa estudar para isso, não. Você pode fazer curso, bem mais legal do que fazer faculdade. Faculdade tem TCC, tem trabalho em grupo. Não.
Você sente diferença de uma pessoa que se forma cozinheiro, gastrólogo, enfim, sei lá, de uma formação de uma pessoa comum para uma pessoa que é cristã? Tem uma diferença aí? Ou você acha que Na faculdade. tem tanto assim? Você sentiu diferenças? Na faculdade, seu apelido era pastor? Pastor, não, por ser cristão, não. Não, eu acho que algumas pessoas, por crer em Cristo, mas talvez por alguma denominação da igreja, né, de não pode isso, não pode aquilo, a Bíblia nos fala, né, tudo não é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu estou na faculdade, eu estou aprendendo. Eu não vou tomar um vinho porque o professor está explicando. Eu não bebo. Eu não gosto de vinho, não sei nem beber vinho. Eu acho lindo taça de vinho. Às vezes eu estou cozinhando, eu coloco uma taça de vinho para fazer comida, mas às vezes eu só fico olhando para ela, que eu acho bonito, eu acho chique. Mas eu não gosto de vinho. Eu não sei beber vinho. Champanhe eu acho horrível. Champanhe, então, eu acho horrível. Não gosto. Mas na faculdade eu experimentava, porque eu preciso saber. Eu estou estudando isso, eu preciso entender. Eu não estou bebendo para ficar bêbado, eu estou bebendo para experimentar, para poder aprender o que o professor está falando. Então tinham pessoas na igreja que não posso beber. Eu não bebia. E não aprendia. Aí chegava na prova e tirava uma nota baixa. É isso que Cristo talvez quisesse que eu desse de exemplo? Que talvez tivesse, não vou falar ignorância, mas que tivesse essa convicção, que eu não sei na que parte ali que está sendo tão firme na Bíblia que fala sobre isso, para mostrar um exemplo de tirar nota baixa para a galera. Então, se tinha isso. Eu não como sangue, não gosto. Eu não gosto de algumas coisas na faculdade. Tinha lá comidas africanas. Mas eu não vou comer porque isso daqui é oferecido. Eu falei assim, dá graça, irmã. Dá graça no alimento, acabou. Deu graça, acabou. Paulo lá já falava sobre isso. Deu graça, acabou. E quantas coisas você come e você não sabe quem fez? Para quem foi oferecido? Então, tem coisas, por isso que eu falo, tem coisas que, dependendo da denominação ou do quanto você vai se aprofundar, isso está falando uma pessoa que não conhece quase nada da Bíblia, né? Não conhece quase nada. Mas o quanto você vai se aprofundar da palavra para, poxa, lá na faculdade eu vou ter que experimentar isso, o que eu faço? Vai conversar com o pastor, faz aconselhamento, né? Vai ler, procura na internet, busca. Não vou comer. Aí não come, não sabe o sabor do alimento, aí quando vai precisar preparar alguma coisa, não sabe preparar. Então, nesse aspecto, às vezes, o cristão, se não tiver essa sabedoria e tiver esse discernimento, prejudica. Uhum. Até mesmo essa questão do aconselhamento que você falou, assim, muitas vezes o jovem vai para a faculdade e fica, muitas vezes, sem uma direção. E quando ele tem uma vida de igreja, né, quando ele está na igreja, assim, ele tem pessoas atrás que podem ajudá-lo, que ele pode buscar ajuda. Então, eles precisam... É interessante que eles tenham essa visão e que venham até os pastores para poder conversar, poder trocar uma ideia, para poder entender essa dinâmica, né? É tudo muito novo, assim, principalmente para o pessoal mais jovem, né? Acho que tem que ter curiosidade também. Exato. Né? E não é que a gente seja o dono da razão, que somos, nossa, como eles são inteligentes. Não, muitas vezes vocês vão aprender com os nossos erros. Né? Não é, eu falei, nossa, olha o Rubinho lá, ele faz isso, o cara é inteligente. Inteligente nada, é que eu berrei pra caramba. Bati a cabeça pra caramba. Agora, se pergunta, aí você vai aprender com o meu erro. Né? Você não precisa bater a cabeça, eu já bati. Pergunta pra mim, como que você fez pra parar de bater a cabeça? Eu fiz isso. Beleza, vou seguir esse caminho. Então tem isso também. Uhum. Não sei se eu respondi a pergunta, se eu não respondi, pode perguntar de mim, pode falar que eu falo de novo. A gente vai falando. Mas que a gente tá aqui na linha cronológica. Quando que a Mob entrou, quando que você pensou em criar a Mob? Você teve outros empreendimentos antes? Como é que foi esse... Vocês me dão muita moral, né? Vocês dão muito crédito. A gente tem que criar Mob? Você acha que eu tinha capacidade de criar um negócio daquele? Que criar? Deus é demais, ele preparou tudo. Eu saí, né, a Olivia tinha acabado de nascer, eu sempre trabalhei no segmento de vendas, continuo vendendo, só que agora vendo hambúrguer. Eu sempre trabalhei no segmento de vendas e eu trabalhava numa empresa de transportes. E fui desligado da empresa, e a Olivia tinha nascido fazia pouco tempo. Só que eu já era formado, tudo. Eu falei, o que eu vou fazer na minha vida agora? Ou eu vou trabalhar em outra empresa de transporte, que eu já tinha recebido convites,
ou eu vou assumir a parte da comida mesmo, vou para cima. Eu falei, vou para cima. Aí eu falei, vou para cima. Eu olhei na conta do banco e falei, não dá para ir muito para cima, né? Não dá para ir muito. É escada média. Aí eu falei assim, bom, eu sozinho, não conhecia nada, não fui criado para ser empresário, não fui criado para ser CLT. Né? Minha vida foi de criação de ser CLT, então não tinha visão de empreendedorismo, essas coisas. Aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, bom, vou montar uma empresa depois de muito quebrar a cabeça, né, e parado ser se cobra, porque pai, né, a Julie, graças a Deus, ela trabalhava, mas o dinheiro vai acabando, porque o dinheiro que a gente ganha vai acabando. Eu falei, vou montar uma empresa de comida congelada, porque eu posso fazer sozinho. Aí montei uma cozinha na parte de cima de casa, onde eu falei, tem uma cozinha. Aí eu falei, vou comprar um ultracongelador. Fui ver o preço do ultracongelador. Não vou comprar um ultracongelador. Aí eu falei, vou comprar uma máquina a vácuo. Aí eu fiquei pensando. De volta ao planejamento. De volta ao planejamento. Por quê? O ultracongelador, ele evita que crie cristais de gelo no alimento. Legal. Então, quando você come um alimento que ele está congelado de qualquer jeito, quando você descongela, dá uma poça de água, né? Não é agradável comer assim. Então, quanto menos cristais de água dentro, perde propriedade, a gente começa comendo com os olhos, perde sabor, perde tudo. Aí eu falei, não tenho dinheiro para comprar outro congelador. Aí eu falei, vou comprar uma máquina a vácuo. Aí eu falei, mas a máquina a vácuo, o que eu faço? Eu coloco a comida na marmitinha, em vez de colocar a tampa, eu coloco o saquinho do vácuo. Porque vai evitar criar cristal. Eu fiz o teste, deu certo. Deu certo. De um ultracongelador de 40 e poucos mil, eu comprei uma máquina a vácuo na época de 7. Olha a diferença. Comecei. O creme e a Catarina compravam muito de mim. Né? Um dos principais clientes que eu tinha era o Dorinha, que eu chamo ele de Dorinha. Se ele ouvir, Dorinha, um abraço. E era eu para fazer, para embalar, para tirar foto, para divulgar e para entregar. Era eu sozinho. Então foi bom porque me ajudou a desenvolver ainda mais as técnicas, né, a fazer comida mesmo, porque eu fazia mais os eventos que tinham na igreja, em casa, mas ali comecei a fazer de verdade mesmo. Só que eu tinha muita ociosidade de tempo, não tinha tanto cliente. Né? Quem dera tivesse 5 dorinhas para comprar marmitinha de mim, mas não tinha tanto cliente, então eu tinha muita ociosidade. Aí comecei a estudar defumação. Aí fui fazer um curso, estudei defumação e comecei a fazer defumação. Fui para a Mob porque o ex-dono da Mob é amigo do Mazieiro. E eu fui lá para poder vender pastrame. E fiquei amigo. Então, Não a Mob não foi aberta quando você chegou, ela já era uma hamburgueria. Quando eu entrei na Mob como sócio, ela já tinha 1 ano de vida. Tá, tava no começo, mas já tinha sido aberta. Já tinha sido aberta. Depois de 2 anos, eu não tenho mais sócio. Agora a Mob é nossa. E Deus preparou tudo. Por isso que eu falei, eu sempre dou muita moral, não fui eu que criei, não tinha capacidade. Hoje eu já consigo, se precisar levantar alguma coisa, já tenho conhecimento, já tenho um pouco de experiência. Mas naquela época, jamais eu levantaria um negócio daquele. Não, então por isso que eu falei, você não dá muito crédito. Deus preparou o caminho. Deus preparou o Guto, né, que é meu ex-sócio, é amigo. Ele saiu de lá brigado, ele saiu de lá porque ele foi para um outro empreendimento dele, que ia tomar mais tempo e ele tinha mais prazer nesse outro negócio, e eu tenho muito prazer na Mob. E eu fiquei, aí ele ofereceu a parte dele e a gente pegou. Então, Deus preparou o Guto, colocou a inteligência dele em construir o negócio e depois... E aí você seguiu tocando. E como é que foi o impacto para a sua família, assim, né? Ainda que não tenha sido você que tenha levantado aquilo, tem uma responsabilidade a mais de ter um negócio, acho que físico, do que talvez só, não sei se era online o seu negócio, ou se você tinha praticamente online. Não tinha local para a pessoa ir lá e comer, visitar da comida congelada. Uhum. Os primeiros meses, né, os 8 primeiros meses, era sem folgar nem um dia. Para eu poder entender, eu nunca tive o negócio, eu precisava entender, precisava aprender do negócio. E fui aprender. Aí fiquei na cozinha quase 2 anos, dentro da cozinha. Aí quando meu ex-sócio, quando o Guto saiu, eu falei, eu não posso ficar na cozinha.
Porque se eu ficar na cozinha eu não vejo mais nada. Eu tô de costas para a mob toda. Aí foi quando eu saí da cozinha. Aí agora eu cuido a parte administrativa, cuidar da marca da mob, levantar a marca, né, conseguir patrocínio, conseguir relevância no mercado. Tenho o meu gerente, que é meu braço direito e esquerdo, que me ajuda muito a cuidar da mob, cuidar da equipe. E agora a gente está treinando um subgerente, para ser mais um braço nosso lá dentro. Mas a equipe que eu tenho, eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado. A equipe que eu tenho é incrível. É muito legal. É muito bacana. E os desafios que você tem enfrentado hoje, assim, você sente desafios de, assim, o quanto que ser cristão nesse negócio é impactante, assim, sabe? Porque quanto que ser cristão impacta na nossa vida nesse negócio? Porque eu fico pensando, talvez uma outra pessoa que tenha uma outra hamburgueria que não seja cristã, não sei como que é a relação dela com os funcionários, como que é, sabe, ser um dono de um negócio cristão, os desafios que você enfrenta hoje. Tem algo ou é a mesma coisa que os outros do mercado? Para mim é um pouco natural, porque é o meu estilo de vida, né? O que eu pratico na mob, eu tento praticar fora da mob. Então é uma continuação, é meu estilo de vida. Uma coisa que eu gosto, né? Se eu não fosse cristão, eu ia só negar imposto. Fácil. Que dói pagar imposto. Dói. Chega no final do mês, você vai pagar o imposto, dói. Você sabe que é um dinheiro jogado fora. É um dinheiro jogado fora, então isso dói. E não é baixo, né? Não é mesmo. Dói. Essa parte dói. Mas, né, dá César o que é de César. Mas dói. Essa parte, assim, é uma das partes que mais eu falo, sendo sincero, né? Dói. Essa parte do imposto. Mas a parte de lidar com a equipe é tranquila, né? Essas comemorações que criam Halloween, não faço nada na mob. Eu não entro nas tradições que eu não creio, né? Dia dos Namorados eu comemoro na mob. Eu sei, esses dias são todos os dias inventados, né? Mas Dia dos Namorados é um dia legal, um dia bacana, um dia que comemora o amor. Então eu faço, não enfeito a mob no Carnaval, não enfeito a mob no Halloween. Se tiver mais alguma outra, também alguma outra data, não lembro. Essas datas assim eu não entro. Eu não entro no... E a galera sabe, a galera respeita, meus clientes também. Então ele é natural. Não é forçado. Eu não comemorando o Halloween lá, não. Eu não sou mais crente, não sou mais cristão que ninguém. Eu não sou menos pecador que ninguém, não. Mas ali eu falo, é uma extensão da minha vida. Na minha casa eu não comemoro o Halloween. Na minha casa eu não comemoro o Carnaval. Já comemorei muito Carnaval, já. Eu ia pro Carnaval para ficar bêbado. Então, é uma extensão, né? Na escola da Olivia, na antiga escola. Dia tal vai ter o Halloween. A Olivia não vai pra escola esse dia. Por que eu não vou fantasiar ela? Eu não vou falar pra ela cultuar uma coisa que eu não creio. Então, é uma extensão da minha vida. Então, é natural. Fica uma coisa mais tranquila. Né? Então, por ser cristão, se eu não fosse cristão, não sei se seria diferente o meu convívio com a galera. Tenho funcionários gays, tenho funcionários gays, né? Porque tenho homem e mulher. E super respeito, me respeitam, sabem da minha posição, mas isso não influencia em nada de eu desaboná-los. Eles me desabonam. Então, é bem tranquilo. É bem... Que legal. Bem de boa. E você comentou que você ficou ali uns 8 primeiros meses, assim, sem folga, sem final de semana. Como é que foi conciliar vir pra igreja, família Zumbi, né? Vira um zumbi. Você vira um zumbi. Você não dorme, eu já não durmo muito mesmo. Eu durmo média de 6 horas por dia. 6, 7, Ontem eu dormi bastante. Ontem eu dormi. Ontem eu dormi. Aproveitamos. Mas é tranquilo, eu já dormi bastante, né? Fiquei bastante tempo dormindo, né? 32 dias dormindo direto. Então, é tranquilo, assim, eu falei, né? Eu tenho a Julie, mulher virtuosa mesmo. Eu tenho a mulher de provérbios ao meu lado. Eu sou muito abençoado. Eu não sei o que Deus viu graça em mim, porque eu sou muito abençoado, né? Eu tenho uma mãe incrível, uma avó, meus irmãos. Minha sogra, apesar de todo mundo zoar a sogra, eu falo, minha sogra é firme, a bichinha é brava, mas ela
ela também, assim como a minha mãe, ela parece que é minha mãe, o cuidado que ela tem comigo. A Julie é uma mulher que ela me transforma num rei, que a mulher faz duas coisas com o homem, né? Ou rei ou palhaço. Ela me faz um rei. E o homem também, pegar essa mulher, porque a mulher é muito mais inteligente que o homem. A mulher é muito mais inteligente, muito, mas se a mulher quiser deixar o homem estragar dela também, ela deixa, também estraga. Então é a mesma coisa, homem e mulher. Mas a Julia é minha parceira, ela segura o rojão, mas eu não tenho ambição de ter muitos negócios, porque eu não estou disposto a abrir mão das coisas que são precisas, abrir mão para poder conquistar muitas coisas, que é minha família. Não estou disposto. Não estou disposto. Eu quero crescer ao lado, quero que meus filhos cresçam ao meu lado, quero estar nos momentos. É lógico, né? Tem hora que não dá, mas o máximo que eu posso, eu quero estar com eles, quero estar com a minha esposa. Então, no começo ela sabia que ia ser assim, né? Quer dizer, a gente não sabia que ia ser assim, mas ela é parceira. Uhum. Ela é parceira demais. E hoje é mais tranquilo para vocês conciliarem essa rotina, assim? Porque eu sei que o comércio exige, né, assim, final de semana principalmente, né? Quem folga, sei lá, segunda, não folga no domingo, né? Tipo, a galera vai lá almoçar, a galera da igreja, inclusive, vai lá depois do culto fechar a cozinha com vocês. E que vá mais vezes. Mas a segunda-feira é o dia que eu sou chamado de... Nossa, homem barbado, segunda-feira não trabalha não, sem vergonha, porque segunda-feira é o dia que eu vou ao cinema, eu adoro cinema, e eu gosto de meio-dia, às vezes só tem eu na sala, então quem vai ao cinema meio-dia numa segunda-feira? Um vagal, né? Os caras acham mas eu não tenho, apesar de ser velho, eu não sou aposentado, a galera olha e fala assim, nossa, em vez de estar trabalhando, tá aí, andando no shopping, batendo perna no shopping, mas no final de semana são os dias, né, sexta, sábado, domingo são os melhores dias para todo mundo que tem, principalmente restaurante, né? Comércio, dependendo do comércio, é variado, às vezes é na semana que é mais puxado, restaurante é fim de semana, né? Então eu não tenho fim de semana, mas a equipe que eu tenho hoje já dá para eu ficar menos na Mob, mas eu gosto de estar lá, eu gosto, eu tenho prazer em estar lá, eu tenho alegria em estar lá, mas eu fico conciliando, eu tento conciliar mais de estar em casa, ficar com a Julie, com as crianças, né, que demanda tempo pra caramba. E aí, no caso, a Mob tá com quanto tempo agora? Vai fazer 6 anos. 6 anos. Você já consegue uma maturidade maior, até mesmo para poder, igual você comentou, de estar colocando funcionários, treinando funcionários para poder tirar um pouco a responsabilidade, tá ali, né, e conseguir também dividir esse tempo com a família. Você tinha comentado 32 dias dormindo. Qual que é? O pessoal teve que aprender a se virar também sem você lá, né? Como é que foi esse período que a gente passou, assim, na minha casa, né? Na minha vida eu dormi. Reiniciei o Windows, dormi e acordei, não lembro de nada. Quando eu vou falar para ter oportunidade, quando o médico falou que eu ia ser entubado, eu falei, eu vou morrer. Eu pensei que eu fosse morrer, me gelou a espinha inteira quando ele falou. Como bom pecador que sou, né, minha fé não é do tamanho de um grão de mostarda, infelizmente não é. Todo mundo morrendo. Paulo Gustavo tinha acabado de morrer, com todos os recursos que ele tinha, pulmão artificial, isso e aquilo. E ele esquece que Deus é soberano e poderoso. Falei, eu vou morrer. Eu liguei para a Julie, me despedi dela e orei. E falei, Deus, eu sei que quando eu for para perto de ti eu não vou ter dor, eu não vou ter saudade, eu não vou ter choro, não vou ter nada. Só que eu nem sei se eu posso pedir isso, e até aqui eu sou grato, porque eu sempre quis ter uma família. Meu maior sonho é ter uma família, e o Senhor me deu essa família. E se for possível, eu gostaria de ficar um pouco mais com essa família. Dormi e acordei. Reiniciei o Windows. Dormi e acordei, não lembro de nada. Caramba. Dormi e acordei. Quem tava aqui de fora que sofreu, né? Lá na Mob, né, a Júlia nem habitava mais dentro de casa, ela ficava só na minha sogra, ela falou que ela não tinha força de ficar em casa, porque ela chegava, não estava, e as notícias eram só de tá quase morto, era só ladeira abaixo, né? Não tinha melhora, era só ladeira abaixo. Era inflamação, era febre, a febre não cessava, e eu lá dormindo, eu lá esticadinha dormindo. Lá na Mob, a Mob ela tá aqui,
na rua da frente a gente alugava uma casa, que era a continuação do meu estoque, o escritório e o espaço para a galera dormir. Porque aos fins de semana, sexta ao domingo, eles dobram. A maioria mora perto, mas não é. Eles têm 2 horas de sexta, tem quase 3 de pausa, e de sábado e domingo tem 2 horas de pausa. Então, só de ir em casa e voltar já perde tempo. Então, a gente alugava esse espaço para eles poderem descansar lá. Só que era uma casa que não tinha estrutura. Eu nem gostava muito de ir lá. Era muito sem vergonhinha. Mas eles já estavam acostumados. Quando eu fiquei doente, o meu gerente, eu morava na Moca na época, ele praticamente morou nessa casa para poder cuidar da Mob. Então, olha como eu sou abençoado. Olha o tanto de pessoas que Deus usou para cuidar de mim, para cuidar, por exemplo, a Júlia. Ela não tinha condições, a Júlia nem sabe nada assim da Mob. Ela faz hoje o tráfego pago da Mob para poder ajudar, porque ela é inteligente, então ela foi estudar esse negócio. Mas o negócio, ela é dentista, ela gosta de ser dentista. Ela não estava... Se eu tivesse morrido, ela teria vendido. Eu perguntei para ela, se eu tivesse morrido, ela falou, eu teria vendido. Ela não ia tocar o negócio, não é a cara dela. O Wagner morou praticamente nessa casa para cuidar da Mob. E né, ficou quase 3 meses morando nessa casa. Porque eu fiquei quase 3 meses internado, mas eu voltei para a Mob depois de 4 meses. Foram 4 meses afastados. Se recuperar. Até me recuperar tudo, né? Voltar a conseguir respirar, andar, né? Tive que fazer fisioterapia em casa. Foram 3 perfurações no pulmão. Sim. Tive que tirar um pedaço do pulmão. E ele cuidou de tudo lá pra mim, na minha ausência. O bom é que, assim, ele falou assim, eu não vi a hora de você voltar, que as redes sociais sou eu que cuido. Ele falou, cara, é muito chato, não sei o quê. Eu falei, não, é. Eu falei, é cansativo. Mas eu gosto, eu nem percebo às vezes que eu tô trabalhando. Eu sou tão feliz ali na Deus, por isso que eu falo, eu não sei o que Deus viu graça em mim. Eu não sei o que ele viu graça em mim. Eu nem percebo que eu estou trabalhando às vezes. Eu nem percebo que eu estou trabalhando, de tão gostoso que é. Eu estou ali com o Xoxes, né, que eu chamo de Xoxes. Eu estou ali com ele, a gente está fazendo a correria, tudo, casa às vezes lotado, aquela loucura, falta isso, acabou aquilo, não sei o que, deu problema aqui, máquina de gelo parou. Mas assim, faz tão parte do dia a dia que eu não... É cansativo, mas é tão gratificante. Em casa, a Julie ficou na minha sogra. Quando eu voltei para casa, é que ela voltou a habitar a casa de novo. E eu nunca fui chorão. E depois disso eu fiquei um pouco mais emotivo. Então tem coisas que eu olho assim, que às vezes eu vejo, eu fico emocionado. De ver todo mundo dentro de casa, que não tinha. Às vezes eu fico olhando assim, eu fico lá, vendo o Tito e a Olivia se rolando no chão e a Julie do lado assim, e a mim eu fico emocionado. Eu já... dou um pouco mais de valor que dá para as coisas. Já dava, mas eu dou um pouco mais agora. Uhum. E a gente fica, não sei, você falou, sempre quis ter família e tal, acho que dá uma gratidão maior ainda, né? Assim, das coisas que Deus dá pra gente, de relações, eu digo. É o nosso maior bem. É a minha maior riqueza. A minha família é a minha maior riqueza. Amo a Mob? Amo. Mas não é nem perto, né, do amor que tem pela família. Você acha que... Pra você, o que você vê assim como um negócio de sucesso, né? O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim? Eu falo que eu sou pra mim, eu sou a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Porque o maior sonho foi realizado. Meu maior sonho é ter família. E ele foi realizado. Então, eu sou o cara mais bem-sucedido do mundo, porque aos 42 anos, já tem um tempo que eu tenho a família. Esse foi o meu maior sonho. Eu tenho algumas vontades, não é sonho. Eu tenho algumas vontades, né, de ter um carro X, de viajar para tal lugar, mas isso são vontades. Não é sonho, são vontades. Sonho mesmo era ter uma família. Esse era o meu maior sonho, ter uma família, e eu tenho. Então, acho que ser bem-sucedido é a gente conquistar o que a gente queira, não financeiramente, porque o mundo sempre foi mundo, né? É que eu vivo nesse momento agora, então vou falar desse momento de agora, mas acho que não tem nada de novo em relação às épocas atrás. A galera tá nessa época de coaching, que eu posso, eu quero, eu tenho, eu vou. Monte Everest tá cheio de cadáver. Tá cheio de cadáver, galera. Eu não tenho capacidade de subir o Monte Everest. Aí o coach vai lá falar pra mim, sobe o Monte Everest, que você pode. Ainda mais eu com esse pulmãozinho. No meio do caminho já era.
Aí eu vou lá, acreditando no que a pessoa está falando e vou subir. Não é assim que funciona. Temos limitações. Todos nós somos limitados. O Tito, meu filho, é especial. Ele tem muitas limitações. Eu tenho um pouco menos que ele, mas eu tenho limitações. Eu não consigo fazer o que vocês fazem. Talvez vocês não consigam fazer hambúrguer, mas se treinar, consegue. Eu talvez nem treinando consigo fazer o que vocês fazem. Entendeu? Então, e não é demérito. E porque eu não consigo fazer, eu vou me matar. Mas a galera tá chegando num limite, né, de depressão, de tentar arrancar a própria vida por conta de todo mundo consegue, eu não consigo. Todo mundo faz tudo, eu não consigo. A rede social é tudo lindo. Eu não vou ficar postando as brigas que eu tenho com a Julie. Eu não vou postar quando eu erro a comida, quando eu tropeço. Eu não vou ficar postando besteira, né, coisa ruim. Não quero, mas minha vida o dia inteiro é altos e baixos. É um 7-1 toda hora. Toda hora tem 7-1 comigo. Toda hora. Com todos. Com todo mundo. Só que a galera fica só vendo rede social ou que fica indo nessas ondas de quero tudo e não tenho nada. E não dá valor pro que tem. E não dá valor pro que tem. Muitas pessoas, eu falo com propriedade. E eu às vezes não dava valor pelo que tinha. Minha saúde mesmo. Há pouco tempo atrás eu não estava controlando nem minha própria respiração. Agora eu dou valor. Água. Eu não podia tomar água. Hoje eu tomo tanta água. Eu não podia tomar água. Eu estava proibido de tomar água. Boca seca, ressecada. Vinha com água artificial. Parecia um gel. Só que era pela sonda, né? Não tomava, era pela sonda. Então olha que coisa simples, uma água. Então eu acho que a galera tem que parar de se cobrar tanto. Principalmente a juventude de hoje, e principalmente cristão, né? Porque a palavra fala, por mais que a gente faça, a gente não acrescenta um segundo no dia seguinte, né, da nossa vida. Então por que vai ficar ansioso? Por que a gente anda ansioso? Né? Vou fumar maconha para ficar relaxado, vou beber para ficar relaxado, vou fumar cigarro para ficar relaxado. Tudo isso não vai ocupar o espaço que Cristo ocupa. E eu falo com propriedade disso, porque eu usava tudo. Legal. E eu perguntei muito essa questão do sucesso também, porque você vê o tanto de gente que associa o sucesso ao dinheiro, e você já tinha comentado, né? Não tô afim de abrir mão da minha família, por exemplo, para crescer o tanto que talvez você pudesse crescer se você tivesse dedicar, sei lá, mais tempo, mais recursos, Sim. até emocionais, mentais, para fazer o negócio crescer, né? Então, quanto que as pessoas... Outros empreendedores talvez deixassem abrir mão, né? Fossem abrir mão disso e... E tudo bem se o cara quer fazer isso, né? Se cada um sabe do que vai te fazer feliz. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada para meus amigos. Se eu tiver R$1 no bolso, se eu tiver 1 milhão, para os meus amigos, vai dar a mesma. Para vocês, vai dar a mesma. Eu não sei quanto vocês têm no bolso. Eu não sei que carro que vocês vieram. E estamos aqui conversando, mó legal, mó gostoso. Então, não tem que provar nada. E quem quer provar e quem tem que mostrar e quer, está disposto a pagar, vai. Eu não quero pagar esse preço. Eu não quero abrir mão das coisas que Deus já me deu, das coisas que Deus me abençoou. Se Ele quiser que eu abra mais coisas, se Ele quiser que eu faça mais coisas para poder ter acesso a mais pessoas para falar dele, eu tô aí, mas vai ser conforme a vontade dele. Porque proposta para abrir, vira e mexe pra gente lá na Mob. Vamos abrir uma Mob em tal lugar, vamos, não sei o que. Você só coloca o nome, a experiência, eu coloco o dinheiro, não sei o que. Eu falei, não é assim. Não é assim. Demanda tempo, demanda saúde mental, demanda a minha saúde física, demanda o tempo com a minha família. Eu falei, não é assim não, uma coisinha de cada vez. Deixa Deus ir falando comigo no meu coração. Muitas vezes eu não escuto, né? Porque é um coração pecador. Legal. Muito obrigada, Rubinho, hoje por estar aqui. Não sei se você quer contar mais alguma coisa pra gente. Tem uma história pra contar. Acho que seria legal dar mais algumas dicas também de pessoal que tá pensando, que pensa em abrir alguma coisa, de ter algum negócio próprio. Acho que seria interessante assim ter essa visão assim, Sim. ou um panorama assim, de como foi, como é. Sendo um cristão, né? Primeiro de tudo, Porque
a gente fica pensando que a gente não... sobre a questão de empreender, muitas vezes a gente fica no receio, no medo, né? De arriscar, de fazer alguma coisa. E Deus está tocando no nosso coração, tipo, faça alguma coisa, vai. E a gente não consegue escutar, não consegue entender que é aquilo para fazer, né? E muitas vezes a gente trava os nossos talentos em detrimento dessas preocupações, né? Então, o que você poderia, tipo, falar, assim, talvez uma visão de encorajamento, alguma coisa assim? Primeiro de tudo, eu vou falar um pouco o contrário do que muitas pessoas falam. Ser CLT não tem problema nenhum. Né? Tem muita gente CLT que tá bem tranquilo, não tem problema nenhum. Você pode ser um excelente empreendedor dentro do negócio do seu chefe. Né? Sendo cristão, nós como os cristãos temos que zelar pelo bem, mesmo do que não seja nosso. Né? Cuidar do que não é nosso. Então você pode ser empreendedor sendo CLT também. Mas, conforme você falou, né? Se Deus está colocando no coração, primeiro ora, pede discernimento de Deus, estuda bastante, né? O segmento que você quer abrir, estuda, se der para estagiar na área, faz estágio, se puder trabalhar na área antes, trabalhe, para aprender, quanto mais você puder aprender, melhor. E como cristão, é orar e esperar no Senhor. Não tem muito que eu dar de dica. Acho que a maior é essa. Ore e confia no Senhor. Né? Que o mais Ele fará. Acho que tem um peso grande também com relação ao testemunho, né? Porque quando você empreende, acho que você fica em uma visibilidade maior também para outras pessoas. Fica. É uma responsabilidade grande isso também. E é gostoso você... Uma das melhores coisas de ter um negócio é de ajudar a mudar a vida de pessoas. Uma pessoa entra lá com um chinelo e pode comprar um tênis. Mudou a vida. Não precisa comprar uma Ferrari. Entrou a pé, comprou uma bicicletinha. Consegue pagar a pensão. Não esqueça do menino que entrou na Mob. Ele voltou pela terceira vez. Menino bom. Saiu por motivos bobos, mas tinha que sair para poder seguir de exemplo. Ele contratou no final do ano, ele mandou mensagem agradecendo. Ele falou, obrigado por ter me recontratado, porque graças à Mob eu consegui comprar um presente de aniversário e uma ceia de Natal para minha família. Olha que legal. Uma bobeirinha assim para muita gente, mas eu não me acostumo com demissão, não gosto de demissão. Infelizmente acontece, mas a maior parte do negócio é essa, de mudar a vida de pessoas, conhecer pessoas e poder falar dele para quem quer que entre ali. E sempre que eu tenho oportunidade eu falo dele. Sempre. Legal. Rubinho, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. O papo foi muito legal. Contar essa história pra gente. Pra gente da Mob. Verdade, quem pessoal, quiser. Né? Quem quiser visitar lá, quem não conhece ainda a Mob. Vale a pena, hein, galera? Não por nada, não. A gente está em Santana, eu vou deixar o Instagram, que é @mob_hamburgueria. Quem tiver dúvida, chama no direct, vai lá comer um hamburguinho, vai lá conversar. A casa está sempre aberta. Fechado. Muito bom, gente. Vale muito Obrigada. Valeu, pessoal. Muito obrigada aí. Valeu. 1, 2, 3 e corta. Cortou?